Olá a todos. Vamos lá falar de uma coisa que mexe com a vida de toda a gente. As notas da escola. Mas será que alguma vez paramos para pensar no que elas realmente significam? Vamos ver o que a investigação tem para nos dizer e quem sabe descobrir uma forma de as transformar em algo que realmente ajuda a aprender, em vez de ser só uma fonte de stress e confusão. Ok, vamos diretos ao ponto. O que é quer dizer um bom mais? A sério? Ou um 16? É saber a matéria? É ter-se esforçado muito? Ter participado na aula? Ou é assim uma espécie de salada russa disto tudo? É exatamente esta confusão que vamos tentar arrumar hoje. E a verdade é esta. A investigação mostra que as notas, como as conhecemos, são muitas vezes subjetivas e pouco consistentes. Quer dizer, o que para um professor é um 16, para o outro pode ser um 15. Mas o problema maior, a sério, nem é esse. É que na maior parte das vezes elas falham redondamente no seu objetivo mais importante: ajudar a aprender. E para percebermos porquê, temos de fazer uma pequena viagem no tempo. O sistema de notas, bem, ele não foi inventado para ajudar a aprender, nem pensar. Historicamente, a função dele era outra, completamente diferente. Era uma ferramenta para ordenar e selecionar pessoas, para as encaminhar para futuros diferentes na sociedade. Funcionava quase como uma máquina de triagem, sabem? Para separar os bons dos maus. O objetivo não era que toda a gente aprendesse, era que toda a gente ficasse com uma etiqueta. Felizmente, claro, os tempos são outros. A missão da escola hoje em dia é, radicalmente diferente. O objetivo agora é garantir que todos os alunos aprendem e têm sucesso. E pensem bem, se a missão mudou de forma tão drástica, a ferramenta também tem de mudar, certo? Precisamos de uma nova maneira de pensar a avaliação, uma que finalmente ponha a aprendizagem no centro de tudo. E olhem, esta ideia resume toda a revolução. O propósito mais importante, o único propósito fundamental da avaliação na sala de aula devia ser só um: ajudar a aprender. Ponto final. Não é para pôr etiquetas, não é para fazer rankings, é simplesmente para ajudar a aprender mais e melhor. Ok, mas como é que isto funciona na prática? Bem, os especialistas falam em duas ferramentas essenciais. Os nomes são parecidos, mas, atenção, as funções são praticamente opostas. De um lado temos a avaliação para a aprendizagem, do outro a avaliação da aprendizagem. E perceber a diferença entre estas duas é mesmo a chave de tudo. E a melhor maneira de perceber isto é pensar no desporto. Imaginem, a avaliação para a aprendizagem é como se fosse o treino. É o treinador ali ao lado a dar dicas, a corrigir o movimento, sempre a ajudar a melhorar. Já a avaliação da aprendizagem, esse é o resultado final que aparece no marcador do estádio. Uma coisa é para evoluir durante o processo, a outra é só para registar o resultado final. Então, vamos lá ver primeiro o treino, ou seja, a avaliação para a aprendizagem. Isto é aquilo que acontece todos os dias na sala de aula. O professor observa, faz uma pergunta, olha para um exercício, mas o objetivo disto tudo não é dar uma nota. O objetivo é só um: recolher informação para perceber como pode ajudar. E, atenção a isto, que é a regra de ouro. Essa informação não pode nunca ser transformada numa nota. E a avaliação da aprendizagem? Bem, essa é o resultado final do jogo. É aquele momento específico, tipo um teste no final do período, que basicamente tira uma fotografia do que se aprendeu até ali. E é aqui, e só mesmo aqui, que as notas até podem fazer sentido. Para quê? Para resumir e certificar o que foi aprendido até àquele momento. Mas para que esta avaliação de treino funcione a sério, falta uma peça fundamental. É o coração de tudo. Pensem assim, se a avaliação é o carro, o feedback é o motor. E, sem um bom motor, o carro pura e simplesmente não sai do sítio. Sem um bom feedback, não há melhoria. É simples. Então, o que é um bom feedback? Há um modelo super útil que diz que o feedback de qualidade tem de ajudar a responder a 3 perguntas-chave. A primeira é, ok, para onde é que eu vou? Ou seja, qual é o objetivo? A segunda, como é que eu estou a ir até agora? Que é o ponto da situação. E a terceira, que é talvez a mais importante de todas, e agora, o que é que eu faço a seguir? Quais são os próximos passos concretos para melhorar? E muito importante, há aqui uma regra que não se pode quebrar. O feedback tem de ser sempre sobre o trabalho, nunca sobre a pessoa. Coisas como, és muito inteligente ou tens de esforçar mais, isso não ajuda nada. Na verdade, até pode ser contraproducente. O que realmente ajuda é focar-se nos pormenores do trabalho. Olha, esta frase podia ser mais clara. Ou, repara, este cálculo aqui tem um erro. O foco é sempre na tarefa. Pronto, tudo isto na teoria soa muito bem, não é verdade? Mas e na prática? O que é que acontece mesmo nas salas de aula? Bem, um estudo recente foi exatamente fazer isso. Foi perguntar aos alunos o que é que eles vivem no dia a dia. E os resultados? Bem, os resultados mostram que há um fosso gigante entre a teoria e a realidade. E reparem bem nisto.
Quando perguntaram aos alunos o que é que eles recebem com mais frequência, a resposta é a esmagadora. A barra que representa as notas está lá no topo e a dos comentários para melhorar fica lá muito em baixo. A mensagem que o sistema lhes passa é cristalina. O que interessa é o número, a classificação, não é a orientação para o futuro. E é aqui que vemos o grande paradoxo, porque logo a seguir perguntaram a esses mesmos alunos para que é que eles acham que o feedback devia servir. E a resposta é incrível. 2 em cada 3 dizem para me ajudar a melhorar. Ou seja, os próprios alunos sabem perfeitamente o que precisam para aprender. O problema é que o sistema parece estar a dar-lhes outra coisa completamente diferente. A conclusão disto tudo, portanto, é óbvia. O sistema parece obcecado em dar pontuações, em dar notas, mas aquilo que os alunos realmente querem, e mais importante, aquilo de que precisam, é de orientação. Eles não querem só uma fotografia do passado, eles precisam de um mapa que os ajude a navegar o futuro. Isto leva-nos, claro, à pergunta de 1 milhão de euros. Se, realisticamente, não podemos simplesmente acabar com as notas de um dia para o outro, então como é que as podemos tornar mais úteis? Como é que uma nota pode, finalmente, começar a servir à aprendizagem em vez de a atrapalhar? E, no fundo, a questão resume-se a isto. Imaginem uma nota à matemática. Essa nota deve refletir apenas o que se sabe de matemática ou deve também incluir o comportamento na aula, o esforço, a participação, se os trabalhos foram entregues a tempo? É esta mistura de tantos ingredientes diferentes que transforma a nota final num verdadeiro quebra-cabeças quase impossível de decifrar. Pois bem, sobre este ponto específico, os maiores especialistas do mundo em avaliação são unânimes. Não há margem para dúvidas. Eles dizem que coisas como o esforço, o comportamento ou a participação são, obviamente, super importantes. Mas, e este mas é fundamental, têm de ser comunicadas e avaliadas à parte, em separado do desempenho académico. Não se pode misturar alhos com bugalhos. E esta tabela aqui mostra exatamente porquê, de uma forma muito simples. Reparem, uma nota que mistura tudo, na verdade não nos diz nada de concreto sobre coisa nenhuma. Ficamos sem saber se a dificuldade é na matéria ou se é no comportamento. Agora, se separarmos as coisas, tudo fica muito mais claro. Temos de um lado a fotografia do conhecimento académico e ao lado a fotografia dos hábitos de trabalho. E só com esta clareza é que se consegue perceber onde é preciso ajudar para melhorar. Ou seja, para ser realmente útil, uma nota académica tem de representar uma e apenas uma coisa. E esta é a grande ideia que fica. Para que uma nota tenha algum significado, para que sirva para alguma coisa, tem de comunicar de forma clara e precisa apenas uma coisa: o nível de conhecimento académico. Ponto. Tudo o resto que se mete ao barulho só serve para a tornar confusa e, no fim de contas, completamente inútil. Claro que isto nos deixa com uma última pergunta, que é, se calhar, o grande desafio para o futuro da educação. Se a nota deve refletir apenas o conhecimento académico, então como é que nós, como sociedade, passamos a valorizar e a comunicar tudo o resto? O esforço, a criatividade, a capacidade de colaborar. Como é que damos a estas competências, que são tão ou mais importantes, o destaque que elas realmente merecem? Fica a pergunta no ar.